Olá, que Deus abençoe você. Nós estamos iniciando mais um podcast da nossa quinta igreja, o QuintaCast. E hoje um programa para falar sobre educação confessional. E eu espero que você nos acompanhe, compartilhe esse conteúdo e seja também edificado. Eu estou aqui com dois amigos, dois irmãos em Cristo, Vitor e Jéssica. Sejam bem-vindos ao nosso QuintaCast e, por favor, se apresentem aí. É um casal muito abençoado da nossa igreja para falar de educação confessional. Vamos começar aí com as damas. Jéssica. Eu sou a Jéssica, sou diretora do Colégio Talentos. Já estou na área da pedagogia, já tenho média de 14, 15 anos já, de atuação. Amo minha profissão, estou no lugar certo, muito feliz, amo o Colégio Talentos, a minha história, meu coração está aqui. Bem-vinda, Vitor. Obrigada. Olá, tudo bem? Eu sou o Vitor, gostaria de agradecer esse maravilhoso convite. Eu sou presbítero aqui da igreja, uma igreja pela qual a gente tem um amor, uma história muito grande. Sou também diretor do Colégio Talentos e quero aqui agradecer pela oportunidade de falarmos aquilo que é a nossa paixão, que é ensinar os nossos alunos de forma regular, mas também de forma confessional, que é o nosso propósito maior de estarmos aqui. Que bom. Bom, falando do Colégio Talentos, qual que é a história, talvez uma história recente da escola, como que isso vem sendo conduzido até aqui? Sim, nós, quando casal, nós assumimos o colégio em 2018. Colégio Talentos, Eu cresci no Colégio Talentos, porque o Colégio Talentos começou no coração da minha mãe, Então, minha mãe, o colégio já tem 25 anos de história, então começou com ela, eu cresci dentro da escola, aprendi muita coisa na escola, a experiência que eu tenho de sala de aula, com ela foi minha professora, minha mentora, E aí, em 2018, eu e o Vitor assumimos o colégio, estamos nesse desafio maravilhoso. Começamos com educação infantil, com uma escola que tinha em média 60, 70 alunos, e hoje estamos com educação infantil, do berçário até o fundamental 9º ano, com mais de 300 alunos já no colégio, pela graça de Deus. Legal. E o colégio hoje tem qual estrutura? De qual estrutura vocês partiram e qual estrutura que ele tem hoje, Vitor? Olha, diferente da Jéssica, eu cheguei um tempo depois, sou formado em Direito, trabalhei por um bom tempo na área bancária e com o tempo ajudando de forma bem simples e de longe, eu fui me apaixonando e, assim como a Jéssica disse, em 2018 a gente assumiu. Hoje nós temos o prazer de dizer que nós temos 2 unidades totalmente equipadas. A primeira unidade fica no Pacaembu, é a nossa unidade da educação infantil. Lá nós atendemos as crianças do berçário até o 1º período. E hoje nós temos a nossa outra unidade, que é a unidade do fundamental. Nós atendemos crianças do 2º período até o 9º ano. E ano que vem vamos ter o prazer de lançarmos o ensino médio, Que Deus tem nos abençoado de forma tremenda. Nosso colégio tem crescido pela graça de Deus. E hoje nós temos essa estrutura. Por quê? Essas estruturas são separadas. Porque a educação infantil é feita de uma forma personalizada, num ambiente de uma acústica diferente, de um piso separado, os brinquedos são adaptados para crianças pequenas, o espaço das crianças é feito de uma forma mais próxima. E aqui no Fundamental nós temos uma estrutura separada para as crianças do Fundamental, as salas maiores, o equipamento muito adaptado a essa idade, as salas climatizadas, quadros grandes, preparando essas crianças para a próxima etapa, que vai ser o ensino médio. Ótimo. Como o nosso tema é educação confessional, Jéssica, você que participa dessa história, desde o começo do colégio, quando a gente fala de uma escola confessional, a gente sabe que essa escola ela tem valores morais, éticos e espirituais ligados à Bíblia Sagrada. No decorrer da sua caminhada, como você viu essa escola
perseverando na educação confessional e agora já com 25 anos. Como que você viu isso? Porque você chegou na escola, quantos anos você tinha? Eu estudei no colégio, né? Comecei a trabalhar no colégio com 16 anos. Olha aí. E como que você vê essa insistência? Porque nós estamos falando de 2 décadas e meia atrás. Essa insistência em perseverar nos valores éticos, morais e espirituais cristãos dentro do Colégio Talentos. Sim, nós somos de origem presbiteriana, né? Então eu sou da igreja presbiteriana, minha família é da igreja presbiteriana do Brasil, né? Então assim, nós crescemos, né, dentro da igreja, né? Crescemos eu e toda a minha família, entendendo que a postura espiritual, a visão que Deus tem para a nossa vida é a melhor, não tem discussão, né? Então, quando a gente leva isso para o colégio, na verdade não é levar para o colégio, é dar continuidade com aquilo que a gente já vive, né, no colégio. Então, é experienciar isso. Então, a trajetória da escola é toda baseada nisso, nesse ensino articulado com essa visão espiritual, é entender e mostrar que tudo que acontece em torno da escola, da sociedade, ele está vinculado, totalmente vinculado com a providência de Deus, né? E assim como os alunos, os professores, eles precisam e estão articulados nessa proposta. Ok, mas essa insistência, vocês passaram por alguma dificuldade em manter a escola firme nessa direção? Você se lembra, ouviu falar de alguma dificuldade em manter-se como a educação confessional, princípios e valores cristãos dentro da escola? Como é que é essa relação com pais que só estão procurando uma escola e de repente eles se deparam com um filho voltando para casa com uma ideia sobre Deus, com uma ideia sobre honestidade, sobre os valores, né, cristãos? Vocês já se depararam com alguma situação que vocês tiveram que enfrentar e foram bem-sucedidos, né? Porque a escola está aí até hoje persistindo, né, enfrentando as adversidades, e porque é nadar contra a correnteza, né, da educação comum. Como que foi isso até aqui? Então, o fato da gente nadar contra a correnteza, né, enfrentar esses desafios, proporciona o quê? A família um outro conhecimento. Então, a família, ela começa a entender como que acontece na escola e ver a mudança no próprio filho. Então, nosso objetivo é assim, tá ali com o filho, formação do aluno, além da formação acadêmica, uma formação espiritual, e isso levar para a família. Então, isso fica muito claro para os pais que são atendidos aqui no colégio. Nós falamos, isso é bem claro para as famílias. Nós somos um colégio confessional. Nossos princípios estão voltados aos princípios que estão na Bíblia, né? Deus é o nosso centro, Jesus é a nossa inspiração para tudo. Então, assim, quando há algum questionamento, principalmente questão de algumas datas comemorativas, né? Então a gente sempre responde baseado nos princípios bíblicos, a visão da escola. E aí, Vitor, como que você vê a escola insistindo na educação confessional por tantos anos? Olha, veja bem, a maioria hoje das famílias tem procurado o ensino confessional cristão, porque eles entendem que é uma segurança a mais. Esporadicamente nós temos algumas famílias, né, que são casos isolados, que se assustam no primeiro momento, porque não estão acostumadas com o ensino cristão vinculados ao ensino regular. Mas nós fazemos isso com muito respeito, e essa tem sido um dos motivos para nós continuarmos crescendo no mercado. Porque nós temos clientes nossos que são cristãos da igreja católica, outros são espíritas, outros são evangélicos, outros não frequentam nenhuma religião cristã, mas nós fazemos isso com muito respeito, e isso tem nos concedido uma credibilidade muito boa. Porque nós deixamos claro, é o que a Jéssica falou, assim, deixou muito claro aqui para a gente, nós não abrimos mão do ensino bíblico, esse é irreversível, mas nós fazemos isso com naturalidade.
explicando que é tão importante as crianças estarem preparadas no ensino regular também, porque nós queremos que eles sejam pessoas maduras espiritualmente, emocionalmente, mas queremos também que eles sejam bem-sucedidos. A Jéssica sempre fala para os nossos alunos, né, isso é um mérito dela, inclusive que ela é a nossa diretora pedagógica, que nós estamos preparando para que eles sejam os melhores advogados, os melhores médicos, os melhores engenheiros, os melhores empreiteiros, os melhores serralheiros, enfim, porque se eles forem os melhores no mercado de trabalho, a possibilidade que eles façam diferença na vida das pessoas aumenta de uma forma expansiva. Então, é preciso que eles estejam preparados intelectualmente também, assim como nós entendemos que é importantíssimo que emocionalmente e espiritualmente eles saiam daqui preparados para os desafios que são inevitáveis na vida, né? Todos nós vamos enfrentamos, e isso não vai acabar, mas é preciso que eles sejam preparados para isso. É uma base muito diferente, né? Quando você apela para a educação confessional, porque não é a educação religiosa, né? É uma educação baseada em princípios e valores cristãos. Isso quer dizer o quê? No comportamento do aluno, né? No vocabulário do aluno, naquilo que o professor transmite, a oportunidade. Isso dentro da sala de aula tem um reflexo, Jéssica? Ah, tem, com certeza. No início do ano, ele é desafiador. Por quê? Porque são alunos novos, vindo de outros lugares, então às vezes eles não entendem a dinâmica da escola, né? Tá. Mas aos poucos eles vão se caminhando no sentido, e a gente começa a ver nos alunos as nossas falas. Vou te dar um exemplo, quando a gente corrige algum aluno questão de palavrão, que isso acontece, né? Principalmente quando eles vão ficando maiores, aí fala, você sabia que a Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração, né? Nossa, tia, não é isso não. Falei, é isso mesmo. Então, assim, a gente vai advertindo usando princípios cristãos. Essa é a forma. Não é você advertir de uma forma simples, advertência. Não fala isso é grosseiro e tal, né? Que esse também é o papel da escola. Mas eles precisam entender por que não é certo, né? Por que aquilo é errado e aquilo é certo. Qual que é a diferença? Qual que é o critério que está ali para dividir isso tudo, né? Um dos princípios da educação confessional é criar regras éticas dentro dos alunos, né? Convivência social. Como que isso é abordado hoje na escola? Né? O respeito ao próximo, limites, o trabalho de diferenciar o que pode, o que não pode. Como é que vocês fazem essa construção ética dentro de uma escola confessional? Deixa aberto aí para vocês dois. Os projetos da escola, tudo que acontece dentro da escola, ele gira em torno dos princípios. Ok. Então, tudo gira em torno de constituir-se no aluno esse entendimento. Então, desde a articulação entre um conteúdo da sala de aula, assim como uma matéria do projeto de vida que eles estudam, sobre educação cristã, na aula de robótica. Okay. Então, assim, os professores, eles são conduzidos, tanto professores, quanto coordenadores, quanto toda a equipe, são conduzidos a orientar os alunos a isso. Olha, a gente não trata o colega assim, você precisa ter respeito por ele. Né? Você precisa entender, se coloque no lugar dele, né? Às vezes uma fala que a gente escuta muito aqui com os adolescentes, não, professor, eu já dei várias chances para ele, para melhorar. Eu falei assim, você já imaginou quantas chances Jesus nos dá todos os dias? Não, então, mas, não tia, mas... Você está entendendo? Então, é esse questionamento, é fazê-lo pensar diante disso, né? Fazer enxergar no outro, né? As posturas cristãs. E, como eu disse, a nossa inspiração é Jesus. A gente tem que ir lá na Bíblia e mostrar. Olha só, aqui é a verdade fala isso, isso e isso. Para os alunos, então, existe um norte, um padrão a ser seguido, né? Existe ali uma postura a ser adotada diante das situações comuns que acontece durante
o turno da escola, seja manhã, tarde, eles são sempre ensinados a um padrão. E aí eu fico pensando o seguinte, como é que vocês vão lidar então com esses padrões aí que são do relativismo, né, que são ligados aí à flexibilização de todos os princípios e valores morais, que uma escola comum não vai pautar isso. Ela vai ver tudo que é tendência da sociedade e vai classificar isso como normal. Ou seja, cada um faça suas escolhas e segue a vida. Na escola confessional isso de certa forma, enfrentado de outra maneira, né? Porque existe um padrão, um norte para uma escola confessional, onde certos aspectos culturais da nossa sociedade eles não vão passar em branco, vão? Como é que vocês relacionam isso? Pode responder. Na verdade é o seguinte, existe uma falsa expectativa que a escola confessional vai blindar as crianças das tribulações da vida, como se a gente fosse criar esse aluno dentro de uma bolha. Entendo que existe esse medo, né? E na medida que os anos vão passando, infelizmente as lutas espirituais têm aumentado de forma gradativa. Mas aonde que eu quero chegar? Nós deixamos claro para as crianças, para os nossos adolescentes, enfim, para todos os nossos alunos, para que eles tenham acesso às informações que estão no mundo. Aonde eu quero chegar? Nós falamos sobre a questão do evolucionismo, nós explicamos, porque no determinado momento do vestibular é preciso que eles saibam desses assuntos também. Mas nós deixamos claro, após ensinar a respeito dessa matéria que está dentro da grade curricular deles, mas que não entra de acordo com aquilo que está na Bíblia, qual que é o nosso posicionamento bíblico em relação a isso? Porque eles hoje vão ter acesso de uma forma muito mais fácil a essas informações e todas as outras informações morais também. E é preciso que eles tenham acesso para que eles tenham um senso crítico de entender qual que é a mensagem, mas saberem qual que é o posicionamento. Então, o nosso papel é ensinar todos os conceitos, inclusive os conceitos que estão inseridos no mundo, mas em todas as atividades, explicar de forma firme e bem clara qual que é o posicionamento cristão frente a todas essas situações. Bacana. Aí você entra num aspecto moral, onde, por exemplo, na sociedade a gente vê o princípio de autoridade sendo banalizado. Então eles até falam assim, não, o pai e a mãe têm que ser amigo do filho. E a gente sabe que dos princípios e valores cristãos, pai e mãe são autoridade sobre a vida do filho. Então eu sou da época lá atrás, lá que meu pai falava, minha mãe falava, meu pai falou, a água parou. Ou seja, não tem negócio de amigo. Meu pai sempre transmitiu valores onde eu entendi o meu lugar na família, né, e o lugar dele. E hoje isso tem sido relativizado ao máximo. Aí os meninos chegam na escola, o professor não é visto mais como uma figura de autoridade dentro da sala de aula. Como que vocês trabalham esses valores morais, né? Limites? A gente sabe que os meninos estão na época de uma puberdade aí, onde eles ficam extremamente sensíveis às questões sexuais, tem a questão da autoridade, questão de honestidade, de enganar as pessoas, mentir, contar um tanto de mentira. Como que vocês trabalham isso na escola, Jéssica? Eu falo assim com os alunos, a minha sala ela é aberta a recebê-los, a ouvi-los, mas o respeito é a primeira coisa, o mais importante, porque não é porque a minha sala é aberta que eu deixo de ter autoridade sobre eles, porque eu estou ouvindo, estou dando atenção, né? E eu vejo assim que as famílias hoje confundem isso, né? Porque antigamente a gente tinha uma geração onde, igual você mesmo disse, o pai falou, água parou, falou, água parou, né? Hoje não, hoje está assim, o outro extremo. O pai quer ser o amigo e tal, com medo do filho não ouvir, né? Então, essa visão cristã, ela traz essa articulação junto com a família. A família é autoridade sobre a vida da criança. A primeira autoridade é dela, é do pai e da mãe.
seja quem for, meu filho ele é criado com avô, então é aquela família, é a autoridade sobre eles. Eles precisam entender isso e respeitar. Aqui na escola eles têm a autoridade sobre a vida deles. Dentro da sala de aula é o professor que rege ali, né? Nós vamos ouvi-los, vamos ensiná-los, vamos orientá-los, mas tudo isso mediante o respeito à autoridade. Então eles entendem isso. Lógico que, como você disse, não é tudo assim perfeito, então tudo é na base da conversa, da advertência. Quando eu digo advertência, não estou falando de advertência papel, mas é aquela advertência com amor, com respeito. Olha, assim, do jeito que você está fazendo, você não vai crescer, não é assim que você vai ser um bom adulto. Como que a gente respeita uma mulher? Como que você respeita um professor? Entendeu? Essa orientação, ela é diária. Não existe um passe de mágica. Pá, não existe. E como o Vitor falou, não é o fato do colégio ser confessional que existem só alunos aqui comportados e tal. Não é esse o objetivo. O objetivo é formar alunos que sejam fortes espiritualmente, capazes de discernir o certo e o errado. Porque eles estão aí, né? Tecnologia, tá tudo aí à mercê deles, então eles precisam saber distinguir. Não precisa de um adulto vir falar para eles, olha, não assiste isso que é errado. Mas se ele assistir, ele vai falar assim, não vou ver mais, porque isso aqui não condiz com o que eu acredito. Ele vai ganhar discernimento sobre o que está acontecendo ao redor. Exatamente. O que as famílias precisam entender é isso, que essa construção do indivíduo, essa formação do indivíduo, ela vai muito, muito, muito além do acadêmico e da forma com que é ensinado, né? Ela vai com a maneira com que o aluno começa a discernir sobre aquilo que ele está aprendendo. E a escola, pode terminar, desculpa. Vou te dar um exemplo. O Vitor falou sobre a questão de ciências, né, que é muito embate e tal, com a questão cristã, né, de provar para ele, falar assim, Deus que fez, Deus que criou, né? A história, um conteúdo de história, onde que Deus está em história? Tudo que acontece na história é providência de Deus, porque os planos de Deus não se frustram. É simples assim. Aconteceu isso. Por que aconteceu isso? Gente, Deus é que permitiu. Deus permitiu que acontecesse isso para a gente poder aprender. Nós aprendemos, a sociedade mudou com isso. Então, assim, é essa que é a visão, né? Esse que é o entendimento que eles precisam ter. Bacana. Mas você estava falando aí, eu estava aqui pensando, né? A criança, ela passa, o aluno hoje passa muito tempo na escola. Vocês têm o período integral também. Sim. E deve ser uma grata surpresa para os pais, quando eles chegam em casa e até assim, esses princípios e valores que eles aprendem aqui, e aí está aí a baita responsabilidade que as escolas têm, né? E principalmente as confessionais, que eles vão chegar em casa e vão saber, e de alguma forma eles vão expressar aquilo que eles estão aprendendo aqui, não apenas matemática, química, física, português, história, mas eles vão chegar em casa, pai, isso não está certo, mãe, não acho isso legal, eu não quero mais isso. E aí eles vão, dessa educação confessional, eles vão fazer escolhas que vão surpreender positivamente, eu acredito, os pais em casa. E eu quero entrar nesse assunto. Os pais, qual é o testemunho deles quando eles recebem os filhos, entre aspas, melhorados? Como que é o posicionamento dos pais com vocês? Qual que é o feedback que vocês recebem das famílias quando eles percebem, assim, de uma forma tão especial, o filho fazendo escolhas tão maduras, positivas, construtivas no sentido de melhora de vida em casa? Vocês recebem esse feedback ou não? É maravilhoso, né? Existe um ditado que na época que eu servi o exército, eu me lembro muito bem dessa frase que fala que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Onde eu quero chegar? De nada adianta a escola se desdobrar em fazer, dar o nosso melhor, a ensinar os princípios morais, éticos
em ensinar a criança o caminho que se deve andar dentro da palavra de Deus, se a família não estiver ligada a esse mesmo princípio. Senão vai virar aquela brincadeira um cabo de guerra, a gente puxa para um lado e a família para o outro. Nós temos um lema aqui que nós queremos transformar a vida das famílias através das crianças. Por quê? Fatalmente essas crianças vão chegar com esse ensino. Em alguns momentos vai existir até algum tipo de enfrentamento. Mas a família precisa estar interagida a essa situação. Por exemplo, nós temos uma atividade aqui que chama Escola de Pais, que inclusive é feita em parceria com a nossa amada igreja. Porque nós também queremos estar próximo aos pais, compartilhando, aprendendo com eles também, ensinando aquilo que nós temos a compartilhar, para que eles estejam preparados também moralmente, de acordo com os princípios. Aí dessa forma o aproveitamento do aluno é outro. Quando a família está interagida, a educação do filho, ela está atenciosa, interessada a esse crescimento pessoal, emocional, nós notamos assim, sem sombra de dúvida, que é um aluno que ele se desenvolve, que ele se destaca. Então por isso que nós tentamos ao máximo estar próximo das famílias, na escola de pais, nos nossos eventos e apresentações, algumas atividades, no acampamento, no acampar dentro, porque é preciso que eles estejam dentro do colégio, para que nós possamos, volto a falar, não somente ensinar, mas também aprender com eles daquilo que está acontecendo dentro da casa deles. Né? Sensacional. E aí, Jéssica? Uma situação que aconteceu ano passado, numa aula de educação cristã, o tema era para edificar a casa, né? Daquela história, onde você vai edificar a sua casa, na areia ou na rocha, né? Uhum. E a analogia que o professor fez a essa situação foi a questão de planejamento. Isso foi uma aula para as turmas do 1º ao 5º ano. Então, assim, tudo que a gente planeja, faz com forma de organizada, então será bem sucedido. Aquele senhor que fez a casa na areia, o que aconteceu? Veio a chuva, a casa caiu. Ele planejou? Não. Ele organizou? Não. Ele simplesmente fez. Agora, aquela casa que foi edificada na rocha, ela ficou firme, veio a tempestade, veio o vento e ficou firme. Qual que foi a situação que nós falamos com os alunos? Qual que é o seu planejamento para a sua vida? Qual que é o seu objetivo? E nisso a gente ouviu, assim, milhares de histórias. Quero ser jogador de futebol, quero ser médico, quero ser dentista, quero ser pastor. Então, assim, foram várias histórias. E um aluno desses que quer ser jogador de futebol, ele falou assim, não, eu quero ser jogador de futebol. E aí o questionamento veio para ele, assim como para os outros. E o que você precisa fazer na sua vida para você ser um bom jogador de futebol? Ele, preciso treinar. Eu falei, ótimo, isso mesmo, você precisa treinar. O que mais? Aí ele foi falando, preciso me alimentar bem. Eu falei, isso mesmo, alimentar bem. Precisa estudar? Preciso. Nossa, eu preciso saber outra língua. Eu falei, precisa. Você não quer jogar? Você vai querer ser um jogador do Brasil ou você vai querer jogar fora? Não, eu quero jogar fora do Brasil também. E aí, quando ele trouxe essa questão da alimentação, ele falou assim, professora, eu não vou poder mais tomar refrigerante. Atleta toma refrigerante? Eu falei, olha, eu acredito que não. Mas nós vamos pesquisar. Ele pegou, fez uma pesquisa e descobriu que quem ele era fã, eu acho que era o Cristiano Ronaldo. Ele tinha uma dieta muito séria, né? De exercício, de alimentação. E aí ele parou de tomar refrigerante por causa disso. E aí a família veio me procurar. Falou, olha, meu filho falou que agora ele precisa ter uma outra alimentação, que ele aprendeu, que ele precisa planejar, assim como Jesus ensinou da casa edificada sobre a rocha. Então, assim, isso pra mim foi maravilhoso eu ouvir aquilo. Foi gratificante, porque, assim, o que foi ensinado foi entendido e está sendo praticado. Esse é o objetivo, esse é o foco, né? Essa mudança de postura, não é nada imposto, mas eles precisam entender, né? Entender a lógica. Você falando sobre isso, eu fico aqui, né? Vocês estão conduzindo seus alunos a um propósito de vida. Não é? Porque esse propósito desconectado do Criador,
ele é muito vazio, abstrato, né? Fica muito no campo humanista, onde o que eu quero, e não para que eu vim ao mundo, né? Qual que é o plano de Deus para a minha vida. E essa relação entre os alunos e Deus, com certeza numa educação confessional, ela é proposta o tempo todo pela essa relação, princípios, valores cristãos e vida comum, né? E dentro desse propósito, Jéssica, existe na educação confessional essa inclinação, pode ser testemunhal, pode ser de exemplo, onde o aluno é conduzido a intensificar essa relação com Deus, de conhecer a Deus, de saber quem Deus é, né? A partir da criação, você foi criado por Deus e Deus te criou para... Existe essa inclinação? Vocês propõem isso? Sim, de uma forma articulada, né, ao conteúdo. Nós temos o pastor capelão aqui na escola, onde os alunos procuram, normalmente são mais os adolescentes, as famílias que procuram, né, esse atendimento do pastor capelão. E assim, a gente sempre fala isso, né? Principalmente nessas crises de conflitos, porque hoje a sociedade fala assim para você, você faça o que você quiser, né? Você é dono da sua própria vida. Você é dono da sua vontade. E não é assim, né? Você tem que fazer algo e você tem que pensar no outro também, né? A nossa vida não está condicionada ao individualismo. Nós não somos individuais, né? Nós não somos individuais. Então, essa ideia do coletivo, da construção, da empatia, ela precisa ser muito forte, né? E hoje é um conflito muito grande. Porque de um lado eles escutam isso e tá aqui na escola ouvindo outras coisas. Então, por isso assim que eu bato muito na tecla e falo com as famílias. Não existe uma bolha. O aluno que estuda no colégio confessional, ele não está numa bolha onde que ele não tem acesso a nenhuma informação. Ele precisa ter. Porque você quer que seu filho seja forte? Se você quer que ele critique, que ele desafie, que ele chegue para uma outra pessoa que tem uma posição diferente, mostra para ele, fala, não, Deus me fez para isso, para o bem. Eu preciso amar ao próximo, né? Então, ele precisa ter esse conhecimento, né? Para poder confrontar, para poder ensinar também. Que ótimo. Outra pergunta que eu tenho muita curiosidade é o seguinte, o aluno, ao ter acesso a esse arcabouço de informações ligadas à palavra de Deus, vocês já acompanharam um aluno que chegou completamente cheio de ideias erradas, lógico, usando a cosmovisão cristã, errada na nossa maneira de enxergar o mundo, tá? Põe a lente do cristianismo e você fala, poxa vida, meu Deus, princípios assim, ódio, muita raiva, alunos agressivos, e vocês viram a transformação deles, seja ele chegou em fevereiro de um jeito, no início da aula, e terminou lá em dezembro, lá no final do ano letivo, uma outra pessoa. Vocês já viram isso acontecer? Com certeza. Nós temos assim, vários alunos que ao chegar no colégio estavam sofrendo por algumas situações, como por exemplo um assunto que hoje é tratado de uma forma muito firme na escola, que é a questão do bullying. E quando eu falo da questão do bullying, eu falo dos alunos que sofreram e dos alunos também que fizeram bullying com outras crianças. E a gente deixa muito claro aqui, né, que assim como a Bíblia deixa assim bem expresso na sua palavra, que nós devemos amar o próximo como a si mesmo. Para que eles amem o próximo como a si mesmo, primeiro eles precisam se amar. Porque se eles se odeiam, ele não vai ter condição de transbordar amor na vida do próximo. Pois bem, através do feedback das famílias, nós temos alunos que se sentem hoje no nosso ambiente numa situação muito mais confortável, porque sofreram muito em outros ambientes. Mas também nós advertimos aquele aluno que
por vez, às vezes foi um pouco mais ríspido com outra criança e veio de um histórico de ódio, às vezes de um outro local, e aqui eles se tornaram crianças mais amáveis, né? Lógico que quando a gente fala isso, às vezes vem na cabeça da pessoa como se fosse a extensão do céu, né? Tivesse tudo uma maravilha. E na vida real isso não acontece. Mas nós temos muitos exemplos de crianças que se sentem mais seguras hoje, que estão mais pacientes, que estão um pouco mais inspirados em relação ao seu futuro, porque infelizmente em algum determinado momento da vida estavam sem nenhum tipo de expectativa. E se enganem em achar que isso é problema de adolescente e problema de jovem. Muitas crianças sofrem hoje por falta de expectativa de vida, porque talvez o ambiente social, o contorno familiar, as coisas que sofreram na vida, desde a gravidez ou alguma outra situação, isso afetou diretamente a vida das crianças e isso precisa ser trabalhado. Então, qual que é o nosso papel? Primeiro, ter sensibilidade, não fechar os olhos a esse problema. Em relação ao problema, tendo consciência que o problema existe, fazer de tudo para que isso seja gradativamente sanado. Então, nós temos sim, pela graça de Deus, vários exemplos de crianças, e não só as crianças, de pais. Nós temos exemplos de famílias que, através do trabalho confessional, muitos deles tiveram um casamento melhor. Vou dar um exemplo de uma aluna, que nós tivemos uma informação porque nós tínhamos uma atividade com as crianças extracurricular. Fizemos a atividade no nosso espaço aqui, em parceria inclusive com a igreja, e essa aluna fez de tudo para que o pai participasse de uma sala que, segundo ela, era uma sala muito importante, que era uma sala para o pai e para a mãe. Essa sala do pai e a mãe é a sala de casal, que é ministrada pelos professores da igreja. Ou seja, através da criança, do convite da criança, essas famílias começaram a ter algum conteúdo ministrado para o casamento deles. Ou seja, não foi preciso fazer propaganda, mas naturalmente eles através do filho, tiveram uma condição de aprender mais em relação à sua vida conjugal. Ótimo. A escola para vocês, ela também é um ministério, né? Ela é uma extensão de tudo aquilo que vocês vivenciam enquanto cristãos, né? Vocês não tratam a escola só como uma empresa, ela não cumpre só um papel de mais uma escola na sociedade, ela é tratada também como ministério, pela forma como vocês estão expondo aqui essa relação, né? Tem um versículo na Bíblia, né, que diz que toda a palavra é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir o homem em justiça. Então, ou seja, como é essa relação, a Quinta Igreja Presbiteriana de Uberlândia, como é essa relação da igreja e escola? Como que se dá essa parceria? Não digo apenas estrutura, mas como que se como que essa parceria, porque é uma escola ligada a uma igreja, que recebe alunos da nossa igreja, de outras igrejas, de outras instituições e de igreja nenhuma. Mas como que se dá essa parceria entre a igreja presbiteriana e o Colégio Talentos? É o seguinte, questão de administração. Financeiramente, a escola é independente. Nós estamos num espaço que nos finais de semana eles são cedidos para a igreja. Como também nós usufruímos durante a semana de alguns espaços da igreja, o nosso auditório, por exemplo, que é cedido para a igreja durante a semana. Foi uma parceria maravilhosa. Mas é importante deixar claro que a administração financeira, os investimentos é feito de forma separada. Por quê? A igreja também é independente na sua administração. Eu sou apaixonado com a igreja presbiteriana, porque a igreja presbiteriana, ela traz essa transparência. Vou te dar um exemplo. Quando nós fizemos essa parceria, foi preciso instaurar uma assembleia na igreja para explicar financeiramente como que funciona, quem que investe, como que vai ser feito, quem que é o responsável.
E isso deu mais credibilidade ao nosso trabalho. Só para quem nos assiste entender, o espaço é da igreja cedido à escola. Sim. Todo este complexo é da igreja. Nós temos uma parceria que nós fizemos um investimento nos espaços que faltavam ser construídos, acabados. Okay. Terminamos esse espaço e durante o final de semana nós temos o grato privilégio de cedermos esse espaço. Por exemplo, hoje nós temos mais de quase 10 salas que são cedidas no final de semana para que a igreja faça o seu curso de treinamento cristão ministrado na escola dominical. E as nossas atividades voltadas para a criança é feita em parceria. A escola de pais, o acampamento, nós podemos também encaminhar esses pais para o curso de casais, os nossos idosos. A igreja tem um trabalho maravilhoso com os idosos. Os nossos vovôs, daqui a um pouco nós vamos fazer um trabalho com os avós da escola, para que eles sejam abraçados também pela igreja, mas volto a dizer, com muito respeito, porque aqueles que estão em outras igrejas evangélicas, aqueles que são católicos, aqueles que são espíritas, nós temos esse espaço à disposição, não é um serviço obrigatório. Aqueles que quiserem, esse espaço com muito amor, com muito carinho, ele é cedido. Mas é o nosso papel também ter respeito às pessoas de acordo com a religião que elas tem dentro dos seus lares. Isso. É uma parceria de sucesso, né? Não tem como errar, né? A igreja está no nosso coração, como eu disse, né? Eu cresci nessa igreja, né? Na Quinta Igreja Presbiteriana. Então, o meu amor por essa igreja é muito grande, né? E eu fui ensinada, cresci entendendo sobre princípios, minha família, ensinando. Então, para nós, é fácil fazer essa ligação. É fácil ter essa parceria, como o Vitor disse, né? É fácil a gente fazer um acampar dentro aqui, junto com o Ministério Infantil da Igreja, porque é a mesma visão, né? Quero fazer um acampar dentro, igual nós vamos organizar com os adolescentes. É fácil, é a mesma visão. Então a gente quer isso mesmo, quer um crescimento tanto para a igreja, um crescimento para a escola, porque o nosso sonho é muito grande. Eu falo que Deus tem um plano perfeito, né? Então o plano dele ele não é frustrado. Então ele já tinha esse sonho do Colégio Talentos, ele já tinha esse propósito, né, de trazer essas famílias para esse espaço. E eu sei que Ele está na frente, Deus está na frente de tudo, Ele vem nos guiando. Eu e o Vitor, nós temos uma vida totalmente rendida à vontade de Deus, a entender a vontade dele sobre o colégio, sobre as famílias do colégio. Então, assim, estamos aprendendo com muitos desafios, né? Mas com muito foco, determinação, focado no crescimento tanto do colégio quanto da igreja, sonhando muito alto, porque a gente sonha mesmo, e eu sei que Deus quer isso mesmo. Bacana. Inclusive, nós nos conhecemos na igreja. A Jéssica já queria namorar comigo desde a época de criança. Então a igreja faz parte da nossa história, né? E como ela disse, Deus é perfeito em tudo que faz. Por isso que deu muito certo essa parceria. Porque os trabalhos, de fato, que a gente faz, foi uma extensão daquilo que já aconteceu na nossa vida. Exatamente. Gente, vamos caminhar aqui, né, para as nossas últimas falas aqui nesse diálogo tão bom, tão gostoso falar sobre isso, né? Porque o futuro do Brasil são as crianças, né? Se as crianças são bem instruídas, são instruídas da forma correta, o nosso futuro tende a ser um futuro mais próspero, com menos problemas na nossa nação. Para a gente assim fazer um apanhado bem bacana dessa estrutura, eu queria fazer assim uma colocação aqui, vocês fiquem aí à vontade aí para responder e colocar. Hoje, se vocês pudessem colocar assim um alvo, uma meta para o Colégio Talentos, para a educação confessional, vocês têm isso de forma clara? Porque estrutura, nós vamos falar aí sobre novos professores, mais alunos, ok.
Beleza. Mas qual seria assim, um propósito que vocês têm no coração de alcançar, que vocês estão trabalhando para isso? Qual seria para o futuro próximo da escola? Ó, carta na manga, né? Você está querendo dizer, é o seguinte, hoje nós atendemos quase 400 crianças, né? E no próximo ano nós ainda vamos aumentar os nossos 2 espaços. A educação infantil, nós já fechamos a extensão desse espaço e vamos ter um espaço físico para o dobro de alunos que hoje nós atendemos lá. Na educação fundamental, nós estamos terminando também um espaço que em torno mais ou menos de uns 50% daquilo que a gente atende, a gente vai poder atender lá. E no período da noite nós também estamos buscando, já alinhando algumas parcerias para alguns cursos também de extensão, seja para o inglês, para curso técnico, enfim, não vou abrir muito o jogo não, mas nós queremos usufruir do espaço onde foi investido para ampliar ainda mais. De que forma? Nós queremos chegar mais próximo das famílias. Então, esse espaço hoje que é ministrado somente para as crianças e adolescentes, nós queremos que o pai também tenha um espaço para aperfeiçoar ainda mais a sua vida profissional, por exemplo, né? E outras crianças que talvez estudem até em outras escolas, mas que têm esse espaço no extraturno para terem outros tipos de atividade. Finalizando essa questão, para o próximo ano nós temos uma meta de dobrarmos a quantidade de alunos que nós temos hoje. Lógico, com muita qualidade e com muita seriedade. Mas nós queremos já no próximo ano ampliarmos ainda mais o nosso espaço e nos outros períodos estarmos mais próximos do público adulto, que são os nossos parceiros, são os pais e familiares das nossas crianças. O sonho do Colégio Talentos, ele é alcançar e fazer a diferença na cidade de Uberlândia, né? Não queremos ficar somente aqui nesse espaço, né? Nós queremos fazer a diferença na cidade. E como que nós vamos fazer isso? Com crescimento, com seriedade, com muito compromisso, com conteúdo de qualidade para os nossos alunos, com responsabilidade, com princípios, né? Então, assim, o nosso sonho, ele se estende às paredes do colégio, né? Ele é um sonho para a nossa cidade mesmo, a gente quer esse crescimento. É isso aí. Bom, eu fico muito feliz, sinceramente, de ver os rumos, né, do Colégio Talentos. Nós, como líderes aqui na igreja, né, na Quinta Igreja Presbiteriana, sonhamos realmente com essa interação, né, com essa visão ministerial de uma educação confessional que faça diferença. E foi um prazer ter vocês aqui para contar um pouco do que aconteceu, do que está acontecendo, do que vem por aí. Isso é importante para a gente, para toda a nossa igreja, para quem nos assiste, para quem nos acompanha nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, entender melhor isso. Bom, desejo a vocês toda a sorte de bênção sobre a vida de vocês, que o colégio prospere de fato, né, e que vocês proporcionem aos alunos essa educação que faça diferença na nossa sociedade, né, levando os nossos valores e princípios a todos. Amém. Muito obrigado. Obrigado, a gente que agradece o convite, estamos à disposição de todos aqueles que precisarem. Para a gente foi um enorme prazer estar aqui. É isso aí, um grande prazer. Obrigada, viu, pela oportunidade, pelo prazer de estar falando sobre aquilo que pulsa o nosso coração, né, que é o colégio e a visão cristã. Bom, nós estamos encerrando o nosso Quinta Cast. Você é convidado a conhecer mais sobre o Colégio Talentos, sobre educação confessional, suas redes sociais, nós vamos deixar aí para que vocês acessem. E quero também te convidar a assinar o nosso canal, a conhecer mais o nosso conteúdo e conhecer a Quinta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Venha conhecer, venha participar das nossas atividades aos domingos, nossos pequenos grupos. Temos aí uma rede social com várias opções para crianças, para adolescentes, jovens, adultos, casais.
você vai se encontrar aqui na nossa igreja. Então, muito obrigado pela sua audiência, que Deus abençoe a sua vida e até o próximo Quinta Cast. Que Deus te abençoe.